Bom dia, geração triunfante. Mais um mês nos está ali nessa manhã para não começar nos dias com Deus. Hoje queremos meditar com nós num texto de 1 João, capítulo 3, verso 7 em diante, está falando o seguinte: Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que peca, comete pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Pecado é o maior inimigo do ser humano. Pecado é pior do que a morte, é pior do que a doença e é pior do que a pobreza, porque o sofrimento não nos pode separar de Deus. E a doença não separou a Jó de Deus, a morte não separou Elias de Deus, não separou a Moisés de Deus, não separou a Enoque, e a morte não pôde deter Jesus na sepultura. Mas a Bíblia nos diz que há uma coisa que nos pode separar de Deus. Sabem o que é? É o pecado. Isaías 59:2 diz que os vossos pecados fazem a separação entre mim e vós, para que Deus não nos ouça, nem nos atende. O pecado cria uma separação, cria um muro entre nós e Deus. Por isso é que Deus nos diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque Jesus veio para nos libertar do pecado. E a Bíblia diz também que o pecado engana e destrói. O pecado promete a vida, mas acaba por trazer a morte. O pecado promete alegria, mas gera tristeza no coração do homem. O pecado promete mundos e fundos, mas não dá nada do que ele promete. Por isso que Jesus veio para nos libertar do pecado. E a Bíblia é uma ferramenta, é uma arma onde Deus nos ajuda a viver sem pecado. Eu não quero entrar no campo do perfeccionismo, mas se alguém estiver cheio do Espírito Santo, se alguém estiver como Paulo quando disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim, é impossível pecar quando nós estamos com Deus. Porque onde está Deus, não há conciliação entre Deus e o pecado. Quando nós estamos sem Deus, sem ler a Bíblia, sem estar em comunhão com Ele, ali estamos num terreno fácil para pecar. Que Deus nos ajude, que possamos lembrar que Deus veio para nos libertar do pecado e Deus nos dá o poder para viver sem pecado, para vencer qualquer problema, qualquer desafio, qualquer vício, qualquer pecado que for. Jesus veio para nos libertar do pecado e para nos dar uma vida de retidão, andar com Deus e agradá-lo como os grandes homens da Bíblia andaram com Deus. A vontade de Deus está no livro de João, quando ele nos diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus não quer que nós pecamos, mas se alguém pecar, se alguém cair, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que pode nos perdoar. Que Deus te ajude na tua caminhada com Ele, que Deus me ajude, que nos ajude a cada dia a estar mais próximo a Ele, a vencer qualquer pecado, qualquer vício e a servir a Deus com um coração puro, com um coração inteiro, porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. O pecado destrói, o pecado cria mágoa, traz problemas e sofrimento. Por isso Deus quer que nós sejamos felizes e a felicidade não anda de mãos dadas com o pecado. Que Deus nos liberta, que Deus transforma a nossa mente, o nosso coração, que Deus nos conceda o seu Espírito, assim como Paulo, que nós possamos chegar naquela meta, onde já não viveremos mais nós, mas Cristo estará em nós. A luta do cristão é contra o pecado. Paulo diz: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Esta é a luta do cristão, mas nós podemos vencer como Paulo venceu. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Que Deus abençoe nessa manhã, minha caro irmão, minha caro irmã, que você tenha um dia abençoado, na nome de Jesus. Amém.